E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na sala de reuniões. Casponde agradeceu a todos por terem vindo, e diz desejar discutir suas ações futuras. Embora devesse ser uma discussão, havia apenas uma coisa que Neia tinha que fazer, e ela estava certa, de que era a coisa certa a fazer. Assim que Neia estava prestes a falar, Casponde levantou a mão para impedi-la. Ele diz que tinha certeza que todos tinham suas preocupações, mas ele rezava para que eles o ouvissem primeiro. Casponde olhou para todos reunidos aqui. Ele diz acreditar que muitas pessoas testemunharam até que ponto a força de Jaldabaoth excedia suas imaginações. Sim, embora ele lamente dizer isso, eles deveriam aceitar o fato de que ninguém neste país poderia triunfar sobre ele. Várias pessoas franziram as sobrancelhas em silêncio, depois espiaram Remédios, que fora saudada como a mais forte do Reino Santo. Depois de saber que ela concordou com a opinião de Casponde, insinuações de medo e desapontamento apareceram em suas faces. Casponde continua, dizendo que, entretanto, era cedo demais para ceder ao desespero. Se eles não puderem derrotá-lo, então, iriam desviar seus planos de alguma outra forma, e fazê-lo desistir de tentar conquistar o Reino Santo. Não iriam expulsá-lo diretamente, mas indiretamente. Casponde esperou vários segundos, para que suas palavras fossem absorvidas, e depois pronunciou sua conclusão, dizendo que o que eles irão fazer era massacrar todos os semi-humanos que Jaldabaoth lidera. Por que iriam fazer isso? Casponde viu alguém fazendo essa pergunta, e acenou para eles. Ele diz que, no passado, Jaldabaoth criou problemas no reino, Restize. Naquela época, ele lutou com um certo guerreiro em um duelo, e então, ele perdeu e fugiu. Naquela época, ele liderou um exército de demônios, mas não um exército de semi-humanos. Em outras palavras, ele veio para liderar o exército semi-humanos, depois de perder para aquele guerreiro. Casponde olhou em volta, como se quisesse ver se todos entenderam. Ele continua, dizendo que em outras palavras, Jaldabaoth está usando o exército de semi-humanos, como escudos de carne, para evitar ser forçado a uma batalha cara a cara, com aquele guerreiro. Ele pergunta, se Jaldabaoth não disse algo assim, quando derrotou sua majestade. Algo sobre liderar o exército semi-humano, quase se tornando sem sentido, ou algo assim. Neia achou que isso fazia sentido. Naquela época, não fez sentido, mas depois de ouvir essa explicação, era difícil pensar em qualquer outro motivo. Casponde diz que, em outras palavras, o exército semi-humano era como armadura e resistência, para quando ele lutar contra aquele guerreiro novamente. Ele pergunta, o que Jaldabaoth faria, se perdesse o exército semi-humano? Se ele permanecerá despojado de sua armadura e resistência, quando aquele guerreiro poderia aparecer na frente dele novamente, a qualquer momento. Ou talvez, ele escolheria fugir. Um sacerdote diz entender, então pergunta, se Casponde pretendia abandonar essa cidade, derrotar o exército sulista, e em seguida, unir forças com o sul, para expulsar os semi-humanos. Depois que um certo sacerdote fez sua pergunta, um certo nobre resgatado lhe respondeu, dizendo que isso seria bom. Graças ao poder do rei bruxo, quase 40.000 semi-humanos foram eliminados. Ele pergunta, se os semi-humanos não perderam grande parte de sua força de luta. O restante deveria estar olhando para o sul. Se eles reunirem todas as pessoas que esta cidade resgatou para um ataque total, e atacá-las pelas costas em um ataque de pinça, eles deveriam ser capazes de derrotar o exército semi-humano. Dessa forma, eles poderiam se juntar às forças do sul, e recuperar suas terras. Casponde então diz que ele iria propor o oposto. Eles retornariam à cidade principal, mais próxima a oeste, que é a fortaleza do norte de Kalincha. Alguém diz, por que isso, se ele poderia perguntar? Outro diz que ele tinha razão. Todas as grandes cidades a oeste, como Kalincha, Pradt, Rimun e a capital de Roborns, seriam muito difíceis de tomar. Muitas vidas serão perdidas. Ele pergunta, por que ao invés disso, eles não combatiam os semi-humanos do sul? Se destruir o poder de luta dos semi-humanos, não se encaixaria melhor em seus planos, Príncipe Denka? Casponde diz entender. Todas as suas preocupações eram válidas. Ele era grato pelo fato de que muitas das pessoas presentes aqui eram sábias. Porém, essa era uma ação que todos podiam entender. Ele os perguntou. Havia olhares perplexos nas faces de muitas pessoas daqui. Casponde os pergunta, que tal isso?
Ir para o sul implicaria que eles estariam abandonando, embora seja apenas temporariamente, ainda estavam abandonando todas as pessoas presas, que eles não iriam resgatar como resultado. Como as massas poderiam, as pessoas poderiam entender isso. Alguém diz, isso, mas isso fazia sentido. Haveria uma chance maior de salvá-los, não? Casponde perguntou se ele era um barão, correto? Casponde virou-se para olhar para o homem de meia-idade, que fizera a pergunta. O homem respondeu que sim, ele acreditava que eles já se encontraram uma vez, Príncipe Denka. Casponde diz, isso mesmo. Ele pergunta se agora todas as pessoas do seu domínio foram resgatadas. O homem responde que não, ainda não. Ele foi preso quando entrou em campo, ao lado da Santa Rainha, Kalka-sama, então, ele não sabia sobre o seu domínio. Casponde diz entender, e que então, quando ele se juntar às forças do sul, e levar de volta ao norte, as pessoas poderiam dizer que ele fugiu para o sul. O rosto do nobre congelou. Quando se pensava calmamente sobre isso, o nobre estava certo. Todavia, não havia garantia de que todos, especialmente os que se contorciam em agonia, conseguiriam ver o sentido no que o nobre dissera. Era possível que houvessem pessoas que diriam, por que você não nos salvou antes? Nossas famílias foram massacradas pelos semi-humanos, e assim, virariam suas lâminas de ódio contra os nobres. Neia já havia visto pessoas assim antes. No entanto, ninguém havia dito isso, nos campos de prisioneiros, em que o rei bruxo os haviam libertado. Dada a sua magia esmagadoramente potente, que às vezes poderia arruinar as muralhas da cidade, em uma única explosão, e o fato de que ele era o rei de outra nação, ninguém se atreveria a irritá-lo, por motivos pessoais. Casponde diz que, além disso, ele pretendia falar com os proprietários de terras, um a um depois disso. Neste caso, poderiam fazê-lo agora. Um dos nobres diz que, eles estavam todos exaustos. Em contraste, ele pergunta, o que farão os nobres do sul? Em particular, o que farão os outros nobres, com os nobres que abandonaram seus feudos? O cheiro pegajoso de política e privilégios começou a preencher no ar. Embora soasse inacreditável para Neia, ela se perguntou se era isso que os nobres queriam. Eles assentiram repetidamente. Outro nobre diz, Príncipe Denka, nossos domínios. Casponde diz que queria que eles fingissem que não ouviram o que vem a seguir. Isso era porque ele não podia os garantir nada. No entanto, os privilégios dos nobres do sul provavelmente aumentarão de repente. Era por isso que eles deveriam escolher os melhores métodos para as condições do pós-guerra. Um paladino interrompeu gritando, pedindo um momento, por favor. Ele os pergunta como poderiam derramar mais sangue das pessoas para disputas judiciais. O sacerdote celíaco gritou, de fato, em uma voz que foi dito ter sido treinada para seu tom de voz, e concluiu. O importante é como salvar mais pessoas. Expulsar os semi-humanos não significava que estava tudo acabado, vocês sabem. Se o sul tiver todas as vantagens, eles terão dificuldade em recusar as demandas dos nobres do sul. E não havia garantia de que eles não imponham impostos pesados às pessoas exaustas. Talvez Casponde diz que, agora que a Rainha Santa estava morta, seria muito ruim se o próximo Rei Santo fosse escolhido pelos nobres do sul. Porém, se eles puderem mostrar resultados concretos com suas forças, então pelo menos. Haviam duas facções na sala agora. A facção dos nobres, e a facção de paladinos e sacerdotes. Ambos os lados estavam em desacordo. Falando em remédios, os paladinos estavam tentando explicá-la, com uma versão simplificada, do que o príncipe havia dito. Neia não fazia parte de nenhuma das facções. Ela simplesmente seguiu o fluxo da conversa em silêncio. Isso porque Neia já havia se decidido sobre o que estaria fazendo, de modo que não importava a conclusão a que chegassem no final. Ao invés disso, ela queria trazer sua própria sugestão, e partir o mais rápido possível. Ela pensou, dito isso, falar sobre coisas irrelevantes aqui só iria arruinar o clima, e as pessoas que poderiam tê-la ajudado não iriam em seu auxílio. Pouco depois de ouvir vários tópicos chatos, ela decidiu jogar a bola de volta para Casponde, uma vez que ambos os lados se desgastaram discutindo. Ela diz que o príncipe Denka trouxe este tópico. Ela pergunta se talvez deviam deixá-lo terminar de falar. Casponde diz, como ele disse anteriormente, ele pretendia recuperar Kalincha. Isso também era militarmente vantajoso. Na verdade, esta cidade era muito apertada, e grande parte dela já foi destruída. Viver aqui seria difícil, então, ele gostaria de ter uma base maior e mais sólida. Além disso, ao recuperar uma cidade importante, eles teriam uma vantagem ao lidar com os nobres do sul. Além disso, Kalincha foi feita para impedir os avanços do inimigo, por isso, deveria ter lojas militares, assumindo que elas ainda não foram removidas.
Alguém diz que aprovava a proposta para garantir uma base melhor. Outro diz, ele estava um pouco desconfortável com o saneamento de uma cidade como esta. Muitas pessoas estavam tremendo de frio também. Porém, eles continuaram dizendo, precisamos evitar um grande número de mortes. Casponde falou, de fato, é por isso que era o melhor momento para atacar as fortalezas inimigas. Afinal, Jaldabaoth não podia agir agora. Não havia como dizer quanto tempo as feridas de Jaldabaoth levariam para curar, mas certamente ele se recuperaria antes que o exército semi-humano fosse completamente derrotado. Além disso, era muito improvável que ele se mostrasse antes de fazer uma recuperação completa. Depois de saber da existência de um poderoso guerreiro como Momon, ele certamente levaria a possibilidade de Momon aparecer em consideração antes de agir. Portanto, se ele agisse, isso não aconteceria antes de estar quase completamente recuperado. Dito isso, não importava quantas forças eles tivessem, o Reino Santo ficaria perdido quando Jaldabaoth entrasse em campo. Portanto, eles tinham que tomar a fortaleza agora. Então era isso. Depois de ouvir essa explicação agradável, Neia também expressou sua aprovação. Casponde falou que, nesse caso, parecia que a única coisa com a qual eles estavam descontentes era com o número de pessoas que deveriam morrer por isso. Ele os pergunta se poderia dizer que eles irão lhe dar seu apoio se ele puder minimizar o número de mortes. Todos os presentes concordaram, com exceção de Remédios. Neia não se importava de maneira nenhuma, mas depois de considerar o fluxo da conversa, ela percebeu que seria ruim se apenas uma pessoa não estivesse assentindo, e então, ela concordou com todos os outros. Quanto a Remédios, várias pessoas olharam para seu rosto, e viram que ela não parecia ter nenhuma razão especial, então, decidiram ignorá-la. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.